Olá, manos e manas, tudo bem? Primeiro vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou Bárbara Cosa, sou professora de Direito Administrativo e o objetivo do nosso canal é fazer você entender direito de uma forma fácil, rápida e divertida. Eu coloquei lá no stories do Instagram uma espécie de desafio. Por favor, segue a gente aí no Instagram, tá? @barbaracosa_. E qual era esse desafio? Qual é o link que você pode fazer entre Luís XIV, que é o Rei Sol, né, o monarca mais absolutista dos absolutistas, e a origem do direito administrativo? Eu já te digo o que tem a ver uma coisa com a outra. O direito administrativo é um ramo do direito relativamente recente, tá? Se você comparar o direito administrativo com o direito civil, que tem aí 2000 anos pelo menos de história escrita, né, desde os tempos de Roma, o direito administrativo é um bebê, ele tem pelo menos 250 anos por aí, e ele surge no final do século XVIII, após os eventos da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Então, a Revolução Francesa também não surgiu por acaso. Ela é fruto de uma mudança de paradigma jurídico, social e filosófico da sociedade francesa ao longo do século XVII e XVIII. Então perceba que o germe mesmo da Revolução Francesa começa com o movimento iluminista, né? Que vem lá desde aquelas ideias clássicas do Renascimento e se aprimora ao longo dos séculos XVII e XVIII. Então, o Luís XIV nasce no século XVII, tem tudo a ver com o nosso tema, porque Luís XIV teve no seu reinado o auge do absolutismo monárquico, né? O absolutismo monárquico era uma forma também de Estado onde você tinha um Estado extremamente centralizado na figura do monarca, a sociedade era extremamente estratificada e não havia praticamente limites ao exercício do poder por parte do monarca. No Estado absolutista, o rei era uma espécie de tudo em um. O rei legislava, o rei julgava, o rei administrava, o rei fazia tudo. Então tudo estava concentrado na pessoa do rei, e da vontade do rei dependia a vida de todo mundo. Você não tem no absolutismo monárquico a ideia de cidadão, né? O conceito de cidadão só vai surgir no contexto do iluminismo e só vai se consolidar após a Revolução Francesa. Antes disso, todo mundo era súdito. Você tinha uma pirâmide social, onde no topo estava o rei, a nobreza, no meio você tinha o clero, e lá embaixo, na base da pirâmide, você tinha o chamado terceiro estado, que era todo mundo que não estava nem no segundo nem no primeiro estado. Ou seja, se você não fosse o rei ou não fosse nobre, ou se você não fosse do alto clero, você estava no terceiro estado automaticamente. Você era plebeu, ou você era um padre que era mais pobre, lá do baixo clero, ou você era um burguês, um artesão, e mesmo que você fosse um burguês que tivesse muito dinheiro, não fazia diferença na sua vida. Ter dinheiro não poderia lhe comprar automaticamente um título de nobreza, então você estava junto com o povão, né? Em síntese, né, porque existem livros e livros tratando do assunto de uma forma mais aprofundada, você pode dizer que a Revolução Francesa foi o auge do descontentamento popular com essa estratificação da sociedade. Perceba, desculpe a gripe, tá? Perceba que é muito difícil você manter uma sociedade onde o primeiro e o segundo estado são carregados nas costas pelo terceiro estado, né? Existiram alguns panfletos aí pré-revolucionários que eram bem interessantes, né? Panfletos e livros. E saiu um folheto chamado O que é o Terceiro Estado, né? Redigido pelo Abade de Seiyes, onde ele mete o pau no primeiro e no segundo estado e diz em linhas gerais, olha, primeiro e segundo estado, quem cuida de ti somos nós. Vocês só existem porque nós pagamos impostos, vocês vivem às nossas custas. Nós cuidamos das terras de vocês como servos, nós cuidamos do dinheiro de vocês porque fazemos a economia girar, vocês compram os nossos produtos e vocês ainda nos exploram com esse monte de impostos. Não, tá bom disso daí, chega. Agora é hora de liberté, égalité, fraternité, vamos derrubar a Bastilha e que vocês todos vão para longe. Acabou o absolutismo, agora está na hora da república e está na hora de todo mundo ser cidadão. Outro dia eu estava fazendo aí, acho que domingo agora, uma live no stories do Instagram para nossos amigos aí da faculdade de Fadesa de Parauapebas. Eles tinham um trabalho para apresentar de história do direito sobre Jean-Jacques Rousseau. E o que é genial em Rousseau, né? Rousseau participou do iluminismo, né?
foi um dos filósofos iluministas mais importantes, inclusive filósofo contratualista, ou seja, ele tratava da ideia de contrato social, que nada mais é do que estudar a forma como as sociedades e agentes se organizam para dividir o poder, limitar o poder e criar o Estado, né? E Rousseau teve uma sacada genial. Rousseau diz: o homem que se submete à vontade individual de um único homem é um escravo. A vontade individual sempre será corrupta, porque ela serve apenas a si própria. Os homens que se organizam para ceder parte dos seus direitos a outro grupo de homens ou a um único homem de forma que se façam leis justas e igualitárias, é o homem que vive a verdadeira liberdade. Ou seja, para Rousseau, o súdito sempre será um escravo e o cidadão não. O cidadão é um sujeito de direitos, né? Porque Rousseau entende que os homens nascem livres e iguais em direitos e obrigações. Percebe que no século XVIII isso daí era quase uma heresia, né? O poder do rei era legitimado pela igreja. Era tipo assim: não, eu sou rei porque Deus quis, e você tem que me obedecer porque eu sou ungido do Senhor. Você não pode tocar em mim. Você tem que me obedecer, você é meu súdito, você tem que se submeter à minha vontade. E aí vem Rousseau e diz: não, eu não tenho que me submeter a você. Rei, eu sou igual a você. Se você é igual a mim, eu sou igual a você, ninguém tem que obedecer a ninguém. Nós temos um pacto social. A nossa sociedade se organiza através desse pacto que é otorgado por mim. Eu não perco parte da minha liberdade ao querer que o Estado exista. Muito pelo contrário, eu, cidadão, faço parte do Estado. O Estado não é uma ficção jurídica que paira pela minha cabeça, não. Ele também não é uma chavinha que Deus te dá para você mandar na minha vida, junto com a igreja aí querendo botar o martelo na minha cabeça. Não. Nós somos uma sociedade de homens livres porque nascemos livres e iguais perante os outros homens e por isso fazemos leis conjuntamente para nos guiar. E essas leis, como são autoimpostas e são vamos dizer assim, autocriadas, porque quando eu elejo uma assembleia, eu estou criando as leis junto com eles, né? Eu estou tendo representantes eleitos para me representar, né? Representar a minha vontade, eu devo me submeter a essas leis são justas. Então, rei, é hora de acabar o absolutismo e você perderá a cabeça. No momento em que Luís XVI, não 14, tá? Luís XVI já foi neto do Luís XIV, tá? No momento que Luís XVI perde a cabeça na guilhotina, acaba o absolutismo monárquico. Surge uma nova ordem jurídica, há uma ruptura entre aquele regime antigo, né? Não é à toa que é chamado de antigo regime, e aí surge agora a república. Não é? Nós vamos ter agora os girondinos, jacobinos, tentando tomar o poder uns dos outros, mas também temos coisas boas, como o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a origem das das constituições modernas, e a partir daí você tem realmente o surgimento do Estado de Direito. Ainda não vai ser democrático de direito, tá bom? Mas já é o Estado de Direito, né? Quando você vai estudar as gerações de direitos em Norberto Bobbio, você tem aí, né, já a realização da ideia de liberté, né, da liberdade. Então você tem o primeiro Estado clássico, o Estado liberal, aonde o Estado ele é proibido de cercear as liberdades individuais e deve apenas atuar para conter ali a ordem social minimamente possível. E o direito administrativo está onde? Bom, o direito administrativo surge como um ramo do direito autônomo, né? Novamente, porque tem princípios e fundamentos próprios, vai surgir na França, obviamente, para regular agora as relações entre este cidadão administrando e o Estado administrador. Lembra dos poderes que estavam concentrados na mão do rei? Depois da publicação do Espírito das Leis do Montesquieu, você entende que os poderes agora são independentes, né? O legislativo é uma coisa, o judiciário é outra, o executivo é outra, um não pode se meter na seara do outro, né? Prioritariamente, tudo aquilo que não é legislar e nem julgar é função administrativa, então está concentrado também prioritariamente nas mãos do executivo. Ah, os demais poderes não têm função administrativa, não exercem função administrativa? Lógico que exercem, né? Quando o judiciário, por exemplo, chama servidores, isso é função administrativa. Quando o legislativo faz uma licitação, é função administrativa também. Não tem problema. Mas, prioritariamente, a função administrativa ela é exercida pelo executivo. Então perceba, houve um caso emblemático na França, que foi o caso Blanco,
né? O caso Blanca, em linhas gerais, o que aconteceu? Uma criança, ela sofreu um acidente e veio a falecer, né? Há versões que dizem também que ela sobreviveu, mas o que importa é a ideia. Neste acidente envolveu a criança e uma carruagem que pertencia ao Estado francês. E aí começaram a debater de quem é a responsabilidade para indenizar esta criança. Bom, vai ser do condutor da carruagem? Vai ser do Estado? De quem vai ser? E aí começaram a surgir as teses de direito administrativo e os tribunais administrativos que na França possuem jurisdição para fazer coisa julgada. Aqui no Brasil, só os tribunais do judiciário fazem coisa julgada. Nós não temos sequer tribunais administrativos como se tem na França, né? Nós temos, sim, órgãos administrativos com poder de julgamento, mas eles não podem fazer coisa julgada coisa julgada, né? Na prática, a coisa julgada administrativa ela pode ser questionada no judiciário aqui no Brasil. Na França não, na França é absoluto. Se um tribunal administrativo der uma sentença, vale igual a um tribunal do judiciário, é inquestionável. E isso tem a ver também com a Revolução, mas já é, vamos dizer assim, matéria para uma outra aula. Basicamente o que você precisa saber. Direito administrativo surge no contexto da Revolução Francesa. Por quê? Porque há uma ruptura da ordem jurídica. Por quê? Por conta do exacerbamento do regime jurídico absolutista que teve fim. Não dava mais para ficar nessa ordem. Com essa quebra de paradigma, você tem uma sociedade nova, onde surgem novas demandas, e o direito, lógico, enquanto ciência que regula as relações sociais, precisa se atualizar. Dentro dessa atualização, surgiu o direito administrativo, que serve para regular as relações entre os administrandos e a chamada administração pública, né? Não existe um conceito pronto e acabado de direito administrativo, tá bom? Você tem muitos autores clássicos, como a de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, o próprio Mateus Carvalho aqui, que está atrás de mim. Esse livro é muito bom, tá? Para você que está fazendo o concurso. Esses autores não conseguem chegar a um conceito pronto e acabado de direito administrativo. Mas se a gente for precisar de um conceito para começar o nosso estudo, eu gosto de sempre falar para os alunos que o direito administrativo é um ramo autônomo da árvore do direito, porque ele tem princípios e fundamentos próprios, não é? É um ramo do direito público, não é? Porque trata de questões relacionadas à administração pública e ao exercício da função administrativa. E é um ramo que serve para regular as relações jurídicas entre administrandos e a administração pública, né? A relação entre a administração pública e os seus agentes públicos, os órgãos, né? Que são diferentes dos agentes, obviamente, e os entes que vão compor as administrações direta e indireta, tá? Para essa primeira minha aula, fica aí o nosso recado. É a primeira vez que eu gravo um vídeo para o YouTube. Confesso que está sendo desafiador. Mesmo doente, eu estou procurando dar o meu melhor aqui. Os vídeos não vão parar. Se você tem um tema que você queira saber, eu pretendo cobrir toda a matéria de direito administrativo de forma gratuita, tá certo? Esses mini vídeos vão continuar. Peço que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Peço novamente que você siga a gente no Instagram, @barbaracose_, para que você fique aí perto da gente com as nossas dicas. E também manda para mim suas sugestões, o que você quer que eu fale. Manda também suas críticas, porque isso é importante. Mas acima de tudo eu quero te deixar um recado. O direito é fascinante, o direito é fácil. O direito tem que estar acessível para todo mundo. Seja você estudante de direito, operador do direito, ou uma pessoa apenas curiosa para saber dos teus direitos e os teus deveres, o nosso canal é o teu lugar. A gente sempre vai estar aqui tratando do direito de uma forma fácil e acessível a todos. Porque não adianta nada a gente ter carteira da OAB, ou no meu caso, ser advogada pública e não servir ao público. É o nosso recado, muito obrigada e até a próxima. Beijão!